Bom dia, turma da CV. Está começando mais um Café com CV, episódio 59, segunda-feira, dia 23/10/23, às 6h30 da manhã. Vamos dar o tempinho pro Instagram chamando a turma aí, bom dia. Já tô aqui tomando meu cafezinho. Hoje nós vamos falar sobre estrutura organizacional. Estrutura organizacional, o assunto votado no nosso grupo de WhatsApp. Quem não está no grupo de WhatsApp lá, CV Community, entra lá no nosso perfil, entra aqui no nosso perfil. Na nossa bio está lá o link do grupo. Você quer participar de um grupo de WhatsApp da comunicação visual de todas as empresas do Brasil, é só entrar lá. O grupo tá bem legal, acontece várias coisas, né? Falamos de vários assuntos do mercado de comunicação visual no Brasil e no mundo, porque tem empresas lá também fora do Brasil. Turma, o assunto escolhido pelo nosso grupo de WhatsApp, nossa votação, nossa enquete foi estrutura organizacional. E esse assunto é um assunto bem complexo quando a gente se fala de empresas de comunicação visual, né? As empresas, elas não estão preocupadas com isso, né? Certamente porque não sabe como fazer ou nunca viu como funciona. Então acaba que ninguém faz. Não é porque ninguém faz porque não quer fazer. Eu acho que ninguém faz mais porque não tem a informação, né? Não sabe como fazer. Então por isso que acaba que essas empresas não fazem. O que é uma estrutura organizacional? Vamos falar o que é primeiro uma estrutura organizacional. A estrutura organizacional é um modo como as empresas dividem os trabalhos, as tarefas e as responsabilidades, né? Então, qual tipo de trabalho a gente tem que fazer, que a gente tem que executar, qual é a nossa meta e quais são as pessoas responsáveis, né? Quem são as pessoas que estão ali responsável pela execução dessa tarefa e como coordenar este trabalho, né? Como fazer o fluxo desse trabalho, como coordenar. Então nós temos um trabalho, quem são os responsáveis e como nós vamos coordenar esse trabalho. Então isso é muito importante porque a gente vê muita empresa de comunicação visual, muita empresa mentorada da Mentory Pro, inclusive hoje a gente está começando a sexta turma, que eles não têm uma estrutura organizacional com um organograma muito bem desenhado, né, que é uma das ferramentas da estrutura organizacional, com o fluxograma, que é uma outra ferramenta muito importante, com o POP, que é outra ferramenta muito importante, para alinhar as expectativas, né, e coordenar as pessoas dentro das companhias, dentro das empresas. Então, para entender quem que está ali responsável por tal tarefa, né? E qual que é o prazo, e qual que é a verba, então isso é muito importante. Então as empresas da comunicação visual, eu vejo muito isso, a gente vem conversando com muita empresa, né? Nas masterclass que a gente faz, a gente vem conversando muito com as empresas nessas caixinhas de pergunta que a gente abre, e a gente entende que o nível de consciência desse mercado da comunicação visual ele é muito baixo, né? A consciência do que é ter uma companhia, do que é ter uma empresa, né? Eu acho que todo mundo começa uma empresa igual eu comecei lá atrás, né? Pequeno, numa lojinha pequena, numa garagem de uma casa, e o negócio vai tomando forma, vai crescendo e as pessoas não preocupam com a gestão do negócio. É muita operação, é muito operacional. Então a pessoa ela acaba que vai deixando essa parte estrutural, organizacional, de gestão muito de lado, por não ter tempo de tocar essa parte, né? Então isso é o que eu vejo hoje quando a gente fala de estrutura organizacional dentro de uma indústria da comunicação visual. São pouquíssimas empresas. Gente, no Brasil isso é muito preocupante, inclusive, pouquíssimas empresas
que sabem de fato o que é uma estrutura organizacional e como fazer uma estrutura organizacional, quais ferramentas usar. Então a gente faz esse café com CV aqui exatamente para quê? Para a gente tentar ajudar, baseado em gestão, baseado em uma empresa que funciona, que é a TLV Solution, para ajudar essas pequenas e médias empresas a se estruturar melhor no mercado. Então vamos falar lá os 4 pontos importantes. A gente tem 4 pontos importantes quando a gente fala de uma estrutura organizacional. Todo mundo sabe que sempre quando eu vou falar de gestão, sempre quando eu quero falar alguma coisa aqui que permeia no meio de gestão empresarial, né? Gestão de negócio, eu não gosto de colocar mais de 5 coisas e nem menos, né? Então, entre ali 4, 5 coisas que todo mundo consegue gravar na memória e todo mundo consegue executar, né? Não adianta passar aquele mundo de coisas que as pessoas vão mais se perder do que se achar no meio dessa desorganização. Então, o que eu observo na minha empresa, que eu tomo conta quando a gente se fala de estrutura organizacional? Inclusive, no nosso planejamento estratégico de 24, tem essa parte de estrutura organizacional, porque isso é muito importante, né? E o que uma estrutura organizacional você tem que preocupar nesses 4 pontos, que é muito importante você preocupar. O primeiro ponto, autoridade, né? Quem são as autoridades? Grosso modo, quem manda, né? Então, quem são as pessoas ali do estratégico que estão mandando, né? Que é responsável por esse trabalho, por essa tomada de decisão, pelo caminho que vai se percorrer. Então, no caso, quando a gente vai fazer um planejamento estratégico, a autoridade aqui, a gente está falando no máximo que é a autoridade minha. Sou dono e CEO da empresa, né? Então a responsabilidade maior é minha. Eu sou a autoridade máxima nesse negócio. Então, primeira coisa, por isso que primeiro vem a autoridade. Segundo, vem responsabilidade. Quem que são as pessoas que têm a responsabilidade daquilo andar, daquilo tocar, né? Então, quem são as pessoas que são responsáveis, né? Quem que são as pessoas que têm responsabilidade? Para ser mais claro, o de quem que está na reta, né? Então, quem que é o responsável para fazer aquilo andar? Então, a autoridade é o quê? A autoridade, que é o ponto 1, ele mostra o que tem que fazer, como fazer. Vem a responsabilidade e coloca uma pessoa que é responsável por aquilo. Quem que é a pessoa que é responsável, né? Que vai fiscalizar, que vai olhar, né? Que vai ser responsável pelo aquele resultado, pelaquela meta alcançada ou não alcançada, né? Então, o terceiro ponto importante para se ver é a comunicação. Como que vai ser feita essa comunicação, né? Como que nós vamos comunicar, né? Vou dar um exemplo, um projeto que a gente está fazendo que é grande, né? Na TLV, existe meios de comunicação desse projeto que tem que estar bem alinhado, né? Um dos maiores problemas das empresas hoje é de fato comunicação. As empresas não conseguem, você consegue comunicar one on one, um a um, mas você não consegue linkar a comunicação para todo mundo junto fazer uma comunicação eficaz. Então é importante da comunicação, né? Como vamos falar? Vai ser por e-mail, vai ser pelo WhatsApp, vai ser por telefone. A gente está numa era e num tempo hoje que a gente consegue documentar tudo hoje mais fácil, né? Os telefones com fotos, né? Muito bem, câmeras muito bem profissionais, WhatsApp, telefone com e-mail. Então é importante a gente entender como vai ser essa comunicação. Eu vou parar aqui um pouquinho para dar um exemplo antes de falar da quarta, né? É o que? Para que vale isso aí que a gente está falando? Para quando você está fazendo um serviço que eu estou fazendo, por exemplo, eu sempre gosto de me basear entre fatos e dados que está acontecendo dentro da TLV quando eu vou falar aqui, né? Então a gente está fazendo um serviço agora que nós vamos instalar placas em mais de 50 cidades.
Como é que é a forma? Placas iguais em estrada. Então, assim, quer dizer, as fotos são muito parecidas, né? Sempre vai ter um mato de um lado do outro, vai ter uma estrada no meio e a placa sempre é a mesma. Qual que é a importância da pessoa chegar lá nesse lugar, depois que está lá essa placa, comunicar com a gente via WhatsApp, mandando a localização e uma foto da placa instalada? Para que isso? A gente vai criando um banco de dados nosso, com a localização que ela manda, a gente linka com o pedido do cliente, do local onde ele quis instalar, e já faz aquele relatório fotográfico, né, baseado naquela foto que foi tirada, né, dia a dia, e para você não se perder por as fotos parecerem muito iguais, né, as fotos ficarem muito iguais. Então, assim, olha como é que a comunicação é importante. Em 53 cidades, se o cara esquece de fazer uma, como é que eu vou fazer? Você me entende? Eu vou deslocar 600, 400 quilômetros para conseguir chegar lá e fazer? Não tem como. Então, a importância que a gente tem da comunicação, né? Sempre quando a gente for falar, como a gente vai comunicar com todo mundo. Por isso que é muito importante. É um problema que todas as empresas têm, né? E o quarto e último, decisão. Como assim decisão, Thiago? Nós vamos fazer assim ou nós vamos fazer assado? Né? Quem que vai ser a pessoa responsável por tomar a decisão? Quem que vai tomar a decisão? Quem que vai ser a pessoa? É a autoridade lá em cima? É o responsável? Né? Então tudo isso tem que estar muito alinhado para você conseguir de fato estruturar a organização como um todo, e todo mundo fala a mesma língua, né? Então vamos lá nos 4 pontos de novo: autoridade, né? Quem manda; responsabilidade, o de quem está na reta; comunicação, como vamos falar via WhatsApp, e-mail, telefone, né? Mensagem, como vai ser a comunicação, né? E decisão. Por que é importante a gente falar em decisão? Gente, muitas vezes no nosso negócio, na comunicação visual, a gente tem que tomar decisões, né? Porque mudou, o plano mudou aqui, tivemos um problema aqui, tem que tomar uma decisão. A todo momento a gente tem que tomar decisão, né? Para resolver um problema, né? Todo momento tem que tomar decisão. Quem que é o tomador de decisão? Geralmente daquele trabalho, daquele serviço, daquela execução. Você tem que colocar uma pessoa. O que os donos de empresa de comunicação visual fazem hoje? E eu vejo que as pessoas elas ficam dentro de um ciclo vicioso de tocar o negócio e não conseguem crescer, né? As pessoas chegam a um determinado ponto da empresa, ela não consegue crescer mais. Por que ela não consegue crescer mais? Porque ela não tem braço, né? Ela fica muito no operacional, ela fica muito no decisão, tudo ela tem que dar decisão, tudo ela que tem que tomar decisão. Por quê? Ela é uma pessoa muito centralizadora e acaba que a todo momento você tem que tomar decisão para todo mundo da empresa, para a empresa inteira. E aí você não tem tempo para crescer, você não tem tempo para preocupar com de fato o que tem que se preocupar, que é vendas, que é tomar conta da estrutura organizacional da empresa, que é tomar conta de vender, tomar conta do administrativo, né? Fluxo de caixa da forma correta, né? Você entender que hora você tem que crescer, que hora você tem que andar para trás, né? Andar para trás para crescer mais depois. Então, por que não existe essa estrutura organizacional? Porque, de fato, as pessoas são muito, muito agarradas na operação, né? As pessoas entenderam que eles começaram assim na operação, o negócio vai crescendo, ela não desgruda da operação, ela continua na operação. E por continuar na operação, o que acontece? Deixa toda a parte organizacional para trás, porque de fato não tem braço para fazer. E ela é uma pessoa que ela é a autoridade, a responsabilidade é dela, ela que tem que comunicar com todo mundo e ela que tem que tomar decisão. Sendo que cada ponto desse aqui, você tem que ter uma pessoa específica para fazer dentro de um projeto, dentro de uma empresa, né? Tem que existir autoridade máxima, que é como resolve, como é que vai fazer, e valida, né, como é que vão ser as ações para frente. Não vai ser responsável pelas ações, vai validar quem que vai ser responsável, quem que vai ter a responsabilidade por aquilo ali,
como vai ser a comunicação e quem que vai ser o tomador de decisão em cada ponto daquele projeto ou daquela empresa, né? Eu gosto muito de tocar os nossos trabalhos na TV, como são trabalhos maiores, eu gosto muito de tocar os trabalhos de uma forma que eu faço isso aqui em todo o trabalho, separadamente, né? Então, a autoridade máxima sou eu, vou dar um exemplo, tá? A autoridade máxima sou eu desse trabalho que a gente está fazendo, dessas placas que eu dei esse exemplo. Responsável por entregar é o meu gerente, que é o Vitor. A comunicação, como é que ela vai ser? Eu já falei aqui, a comunicação vai ser via WhatsApp, sobre e-mail. Todo dia vai tirar uma foto do RDO, que é o relatório diário de obra, vai mandar para o grupo nosso, que tem um grupo, nós vamos formar um grupo de WhatsApp. Eu tenho um grupo de WhatsApp com o cliente, né? E o cliente e eu tenho um grupo de WhatsApp dentro interno da empresa. Então existe duas comunicações. Existe comunicação que chega para mim, eu filtro e passo para o grupo com os clientes, né? Então a gente tem que ter esse filtro, tem que pensar nisso. Por isso que a gente tem que falar de comunicação e decisão. Qualquer problema que a gente for ter dentro desse projeto, quem vai tomar a decisão? Quem vai tomar a decisão é o Vitor, que é a pessoa que é responsável, que é responsável pela parte lá de cima, que é o ponto 2. Então ele que vai tomar. Então quer dizer, eu já falei como nós vamos fazer, eu sou autoridade, eu já falei como vai fazer, já botei uma pessoa para ser o responsável, que é o Vitor, já falamos e conversamos como vai ser a comunicação entre os grupos, né? O grupo da TV interna e o grupo da TV com o cliente, e já falei quem que vai ter a tomada de decisão, quem que vai tomar, qualquer problema que tiver, qualquer ruído, qualquer BO que tiver, quem que vai tomar a decisão? É o Vitor. Então, quer dizer, quando a gente senta e faz essa estrutura organizacional para tocar aquela demanda, cara, nós já estamos sabendo ali, já estamos antecipando como que nós vamos, como que vai ser o fluxo de informação que vai correr e o fluxo de trabalho, né, de tarefas desse trabalho. Olha para você ver como é que facilita. Daqui para frente mais, eu não fico entrando no operacional. Eu não entro no operacional, né? Daqui para frente agora eu deixo a responsabilidade do quê? Do time. O time daqui para frente tem que tocar o negócio. Isso que as pessoas têm que entender, né? Você tem que pegar na sua empresa ali, eu gosto de comparar muito empresa com time de futebol, gosto de comparar muito empresa com o esporte, porque tem que ter dedicação, tem que ter treinamento, tem que ter alinhamento entre as pessoas, né? Uma empresa, é o que eu falo, as pessoas têm que estarem alinhadas, porque senão um faz de um jeito, outro faz de outro e vira uma bagunça, né? E quais são as ferramentas que a gente usa para fazer uma estrutura organizacional bem feita? Igual eu estou falando mais uma vez, não adianta eu ficar aqui passando 1 milhão de coisas que não vai dar para aplicar. O que a gente fala aqui é aplicável na empresa, né? Então tem 3 ferramentas que a gente usa bastante na TV que vai te ajudar muito você aí com a estrutura organizacional da sua empresa. Então é o organograma, né? Outro problema que a gente vê demais na parte da comunicação visual é as pessoas não terem um organograma, né? Então o gerente lá, que é o cara que toma conta da fábrica, ele sai para instalar, ele faz isso, ele faz aquilo. Então como é que você quer que o cara te entregue uma demanda com prazo legal, sendo que o cara está fazendo o começo, o meio e o fim? Não tem jeito, né? Então na hora que ele está ali, ele não consegue gerir tudo. Vamos lá, o gerente de uma empresa hoje, o supervisor de uma fábrica hoje é como se fosse um camisa 10, né? Ou o técnico, né, de um time. O camisa 10 é o cara que vai ali, que sabe fazer tudo, que vai passar a bola, que vai falar como é que tem que fazer, de que jeito vai fazer. O técnico, você aí como dono, passando para ele como é que ele quer que toca o jogo, né? De que forma que ele quer, qual que é a tática, né? 4-4-3, entendeu? Então, assim, é importante você saber o quê? Que você tem que ter um organograma, até para você saber aquele cara ali, qual chapéu que ele usa, entendeu? Eu tenho esse cara aqui do ACM, mas ele é CM, ele é serralheiro, ele é pintor. Então ele toca essas 3 partes aqui da empresa. Ok, é uma pessoa só, mas tem setores separados, né? Tem as áreas separadas, né?
esse cara não faz mais nada a não ser isso. Agora, você pega esse cara, leva ele para instalar, o dia que tiver que montar, que pintar, que soldar, você não tem, você criou um buraco dentro da empresa, né? Então o organograma ele serve para isso. Para quê? Para a gente alinhar as caixinhas de cada um ali dos setores e entender, até na hora que você for fazer um trabalho, você pegar um trabalho até maior do que você consegue entregar com o seu time interno, você entender o que você tem que terceirizar, como terceirizar, né? O que vai ser mais fácil. Então, até o momento que você tiver isso na sua cabeça mais claro. Mas enquanto você não tiver, você tem que ter um organograma na parede. Um lugar que você olha assim e fala assim, pô, isso aqui é assim, isso aqui é assado, isso aqui eu posso fazer assim, isso aqui eu não posso fazer assim. Para você entender, né, como você vai entregar suas demandas. Quem que vai fazer, né? E você tem que fazer de uma forma que você consiga fazer mais trabalhos juntos, que ficar fazendo só um trabalho de cada vez. O fluxograma, ele vai te ajudar no fluxo daquele trabalho, né? De como você vai fazer. Isso, gente, fluxograma serve tanto para instalação de um trabalho só. Mais uma vez, né? A gente está fazendo um trabalho grande, então os trabalhos grandes, a maioria deles, a gente faz uma estrutura organizacional separada para o trabalho, né? Por ser um trabalho que vai demorar 3 meses, esse trabalho que a gente está fazendo, eu acho que a gente tem que gastar um tempo para organizar ele, fazer uma organização para não ter ruído no meio do caminho. Uma hora que começar, ele vai sair beleza. E nesse caso desse trabalho que eu dei como exemplo nessa live aqui, que é o trabalho das placas das cidades, das 50 cidades, na verdade, a primeira fase são 50 cidades e cada cidade são mais de 2 placas. Então nós temos a primeira, a terceira, a quarta e a quinta fase. É um trabalho muito grande. Se você não sentar e fazer um fluxo desse trabalho, fazer um organograma desse trabalho separado, esse trabalho vão usar 8 pessoas, 3 carros da frota, um monte de ferramenta, né? Um monte de ferramenta. Então, assim, a importância de que uma logística muito apurada, você imagina, nós vamos rodar mais de 10 mil quilômetros nesse trabalho, então a gente precisa estar com uma logística muito alinhada, entender de rota, o que é mais fácil, né? Nós estamos saindo daqui, qual que vai ser a rota mais econômica, qual que vai ser a rota que nós vamos gastar menos, para você não ficar indo e voltando, né? andando em círculo. Então a importância de você fazer isso, por isso que se faz o fluxograma e o POP, o procedimento operacional padrão desse trabalho. Como é que vai ser, né? Então, assim, nos trabalhos grandes, a gente faz isso. Por que tem que fazer isso, Thiago? Porque para eu conseguir alinhar tudo do jeito que vai começar, como é que vai ter que ser o meio e quando vai ter que terminar aquele trabalho, entendeu? E eu ter tempo livre, Thiago, para fazer o quê? Pegar outro trabalho como esse, pegar outro trabalho grande, colocar mais dinheiro no caixa. O que acontece com as empresas de comunicação visual? O dono sai do operacional um mês, vai para a rua, vende. Pô, bateu meta, aconteceu isso com a gente, com o mentorado. Enquanto ele estava fazendo a mentoria, Thiago, vendi o dobro que eu vendia, nunca vendi isso na minha empresa. E agora, como é que eu vou entregar? Pô, agora você tem grana para quê? Para colocar um gerente para entregar para você, um supervisor para entregar para você mês que vem vender de novo. Então as empresas que elas sobem, desce. Por que sobe e desce? Porque de fato aquela pessoa ela não consegue sair do operacional. Quando o operacional está fraco, ele teve 2 meses fraco, teve 1 mês fraco, ele não tem muito o que fazer no operacional, então ele vai para a rua, no desespero de vender e trazer mais negócio. Ele vai para a rua, vai lá, vende, beleza, bate meta, igual esse mentorado nosso, vendi 2 vezes mais. Quando ele volta para dentro de casa, de novo, quando ele volta para a empresa para ajustar a máquina para entregar, ele deixou de vender, né? Então ele vende o dobro um mês, no outro mês ele não vende. Então na hora que você pega uma meta trimestral, ele não vendeu o dobro. Vender o dobro é você dobrar mesmo, dobrar hoje, dobrar amanhã, dobrar depois da manhã, dobrar janeiro, dobrar fevereiro, dobrar março, abril, maio, você conseguir sempre estar numa crescente, né? Sempre estar aumentando as suas vendas. Então a gente vê muito o mercado da comunicação visual com isso, né?
Eu fiquei muito assustado e muito surpreso com esse último lançamento nosso da mentoria. A gente conversou com muitas empresas, tá? No total foram mais de 60 conversas. Eu conversei com mais um monte, né, que nós filtramos. E eu vejo que o nível de consciência empresarial do mercado de comunicação visual é muito, mas assim, gente, é muito fraco, sabe? É muito fraco. Por um lado, eu fico feliz como dono da TLV Solution e vejo que eu estou anos-luz na frente de muitas empresas e anos-luz na frente do mercado. Isso é muito bom para mim como dono de uma empresa de comunicação visual, né? Mas quando eu troco meu crachá para a CV Experience, isso me preocupa muito, porque o mercado como um todo está se profissionalizando muito, né? O mercado, principalmente o mercado que a gente atende, que é o mercado de publicidade, mercado de engenharia, arquitetura, ele tá se profissionalizando demais e eu vejo que o mercado da comunicação visual está ficando para trás. Ele está ficando para trás. Por que, Thiago, você acha que ele está ficando para trás? Porque não existe gestão nas empresas. Não existe gestão. As empresas não têm gestão. As empresas vão trabalhando na medida que vão achando que tem que trabalhar da forma que é, no achismo demais, né? E quando você trabalha no achismo, né, você fica à mercê do que o governo está fazendo, de como a sua região está crescendo, né, de como a sua cidade está gerando negócio, gerando emprego, gerando serviço. Então você fica muito à mercê de todo mundo. É a mesma coisa de soltar você no mar, num barco, sem vela, sem motor e sem remo, né? Você fica ali esperando ver para onde vai te mandar. Então, quando você não tem uma gestão da empresa, né, você fica assim. E eu fiquei muito preocupado com isso, né? Eu vejo que as empresas estão passando por dificuldade, eu vejo que as empresas estão diminuindo, não estão crescendo. Eu vejo que os donos de empresas estão desanimados, mas também vejo que eles também não fazem nada para mudar esse cenário, né? Então acaba que você não faz nada para mudar o cenário e espera que o cenário mude, né? Não vai mudar, né? O cenário vai mudar com muito trabalho, muita gestão, muito foco, né? Levantamento de números, parar com achismo, pegar papel na mão, cruzar informação. Isso que vai fazer seu negócio crescer. Você tem que saber de fato aonde que está a sua dor, para você começar, aonde que está aquela doença, para você começar a tratar e curar, e aí você ir para outra e ir melhorando o negócio. Então, estrutura organizacional é isso, gente. É você de fato entender como que você vai trabalhar em equipe, né? Como as pessoas vão trabalhar, como as pessoas vão comunicar, quem são os responsáveis, quem são as autoridades, né? Quem são os tomadores de decisão, né? Então isso é muito importante. Eu não gosto de falar muito de muita coisa. Uma organização, uma estrutura organizacional é muito maior disso que eu falei, só que quando a gente traz para o nosso mercado da comunicação visual, só isso aqui que eu falei, que são 4 pontos, já ajuda demais as empresas, né? Já ajuda demais. Então, para quem não viu essa live toda, pega um pouquinho, acompanha depois. A gente falou sobre estrutura organizacional aqui, um assunto votado no nosso grupo de WhatsApp, e a importância da gente fazer a gestão da empresa, né? Fazer a gestão da empresa é muito importante. Sai um pouco do operacional, as pessoas têm que sair do operacional e têm que vir para o tático e para a parte de tomada de decisão, porque senão o seu negócio não vai crescer. Mais uma vez, eu fiquei muito preocupado com o mercado de comunicação visual nesse último lançamento nosso, porque eu vejo as empresas, vejo os donos de empresas muito desanimados com o mercado por não saber fazer gestão, por não saber fazer cruzamento de números, por não saber fazer levantamento de números. Beleza, turma? Obrigado pela atenção de todos, uma ótima semana, fiquem com Deus e até mais. Vou preparar para minha foto aqui, ó. Aí, ó, que a gente vai botar na capa essa foto aqui. Abraço, turma. Fiquem com Deus aí, ótima semana. Até mais.